Bom dia, pessoal. Eu tive um pequeno probleminha aqui com a câmera. Sejam bem-vindos aí à nossa coletiva de imprensa, mais uma coletiva, né, da Associação Brasileira de Supermercados. Hoje a gente vai divulgar o Índice Nacional do Consumo, né, dos lares brasileiros. E quem vai falar com vocês é o nosso vice-presidente institucional e administrativo, Márcio Miller. E também a gente vai divulgar nosso indicador Abrasmercados, né, que é a cesta dos 35 produtos mais consumidos nos supermercados. E eu peço a todos que, se tiverem perguntas, já pode ir enviando no chat, a gente vai responder após a apresentação. Eu passo agora para o nosso vice-presidente, Márcio Miller. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer aí, mais uma vez, a presença aqui dos nossos colegas jornalistas. E, mais uma vez, nós vamos tratar aqui hoje sobre o Índice Nacional de Consumo INC-Abras nos lares brasileiros. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos e eu vou já iniciando aqui, compartilhando aqui as informações para que depois a gente possa atender aí todas as perguntas e solicitações dos nossos colegas aqui jornalistas. Então, peço só um segundo aí para que a gente possa compartilhar aí as informações. Então, vamos dar início aí aos nossos indicadores do autosserviço. Indicadores, porque nós vamos tratar aqui de várias informações. Então, damos aqui início aos nossos indicadores aí do autosserviço. Falando aqui, então, dos indicadores e da pauta que nós vamos tratar no dia de hoje. Então, nós vamos falar do Índice Nacional de Consumo Abras, que é o INC-Abras, e nós vamos falar hoje nos lares brasileiros. Aí depois nós vamos falar também sobre Abrasmercado, que é medido aí pela GfK, que é a cesta dos 35 produtos de largo consumo nos supermercados, que é uma cesta que de produtos que nós acompanhamos e mapeamos já há algum tempo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, e que ela procura ampliar aí o consumo nos lares brasileiros. Esse seria aí o segundo item que nós vamos abordar. Então, entrando mais diretamente no Índice Nacional de Consumo INC-Abras nos lares brasileiros, nós identificamos em fevereiro de 2021, quando nós comparamos com fevereiro de 2020, que houve um desempenho positivo. E é um desempenho já menor do que nós identificamos em janeiro. E quando nós comparamos em relação ao mês de fevereiro, ao mês de janeiro, quer dizer, fevereiro versus janeiro, nós tivemos um recuo. Então, só para a gente deixar bem claro esses números. Quando eu comparo fevereiro de 2021, o Índice Nacional de Consumo, INC-Abras, em comparado com fevereiro de 2020, nós tivemos um crescimento real de 5,18%. Então, é o mês desse ano comparado com o mesmo mês do ano anterior. Já quando nós comparamos janeiro de 2021 com fevereiro de 2021, a gente verifica que em fevereiro nós tivemos uma queda. Tudo bem, é uma queda que já tem um reflexo, porque nós estamos comparando 28 dias contra 31 dias, então já teria uma queda normal, mas a gente vai verificar no histórico, aí no slide seguinte que eu vou passar, e que a gente verifica que o crescimento continua, mas ele já tem um certo recuo quando nós comparamos com o mês de janeiro. Então, olha aqui, quando nós olhamos aqui no histórico,
a gente verifica que o nosso acumulado, comparando janeiro e fevereiro versus janeiro e fevereiro do ano anterior, nós temos um crescimento real de 7,57 e que em janeiro nós tivemos 12, né? O que é importante também a gente mencionar aqui? Que quando, em fevereiro de 2020, nós estávamos numa situação normal. Nós não tínhamos pandemia e tivemos até o Carnaval, que foi em 25 de fevereiro. Então, houveram esses dois movimentos que, no ano passado, nós estávamos na situação normal, não tínhamos, pelo menos ainda, deflagrado aí a questão da pandemia, e esse ano aí nós estamos vivendo aí todo esse momento aí da pandemia. Então, esses são os números de janeiro e de fevereiro desse ano versus janeiro e fevereiro do ano passado, com acumulado. É importante que nós estamos agora aqui ainda na primeira quinzena de abril, divulgando fevereiro, e esse ritmo nós vamos manter até enquanto a pandemia tiver, nós vamos adotar esse procedimento até em função de medidas restritivas que um pouco mais adiante também a gente pode conversar e que muitas vezes a gente precisa dessas confirmações para que a gente tenha o dado o mais real possível, né? E nós estamos falando isso de a nível Brasil, e cada localidade hoje tem as suas dificuldades e as suas restrições. Mas vamos falar aí um pouco mais adiante depois sobre isso. E agora, eu vou entrar aqui no Abras Mercado, que é um acompanhamento que nós fazemos através da GFK, que é essa cesta de 35 produtos de largo consumo nos lares brasileiros, medido aí pelo supermercado, mas o que eu gostaria de frisar aqui? Que esse estudo, esse conteúdo, essas informações, nós medimos desde agosto de 2021. Então, olha que riqueza de informação, que estudo, que profundidade, que acompanhamento, e que vem esse ano de 2021, comemorando aí seus 20 anos aí, com essas informações históricas e consistentes ao longo do tempo. Então, isso foi feito com o objetivo de ter uma medida melhor de uma cesta de produtos nos lares brasileiros, para que a gente pudesse ter essa medição de uma forma ampla, né? E também ajustada aí regionalmente. Então, entrando aqui mais diretamente nas informações, o que nós identificamos aí em fevereiro? Então, quando nós comparamos essa cesta, né, Abras Mercado, e só para deixar bem firmado, né, que são os 35 produtos de largo consumo, houve uma queda de 0,47 em fevereiro, quando nós comparamos com janeiro, né? E quando nós olhamos os indicadores, né, de preços, então nós temos um PCA alimento que cresce 0,27 e nós temos um IPCA cheio que cresce 0,86. Então, por aqui a gente consegue observar que tem, desses 35 produtos, tem movimentações de preços já identificando já uma estabilidade e também um recuo nesses preços e desses produtos que compõem, então, essa cesta da Abras Mercado, né? Vou entrar agora um pouco mais nas regiões e também no valor total da cesta. Olha, então, em fevereiro, a cesta Abras Mercado, né, que são os 35 produtos aí de largo consumo, ele registrou R$ 633,38, com uma queda de 0,47 em relação ao mês anterior. Quando nós abrimos essa cesta, né, de Abras Mercado por região, então a gente verifica que, basicamente, todas as regiões houveram estabilidade, basicamente, e recuo, tirando um pouco, vamos dizer assim, a região Nordeste. Quando você olha também a região Nordeste, comparada com as demais regiões,
a gente identifica que a região Nordeste ela tem o menor preço comparado, o menor valor, né? E comparado com os demais estados. Então, a gente já vê um recuo aí, uma certa acomodação dos preços. Quando nós entramos na cesta, né? E aí por região, e a gente faz uma medição também, né, dos principais produtos das cestas que houveram movimentações, tanto de subida como também de baixa, a gente, olhando primeiro as maiores altas, a gente identifica que a gente teve aumento aí na cebola, farinha de mandioca, açúcar, ovo, leite em pó. E quando a gente olha esses aumentos, muitos deles, eles acabam, esses aumentos acabam acontecendo em todas as regiões. Se você pegar o caso, por exemplo, da cebola, né, que é um produto que tem aí influências de acordo com o clima, de acordo com a localização e também de acordo onde ele é produzido e também onde ele é consumido. Então, a gente identifica que a cebola acabou tendo um aumento, por exemplo, de preço em função dessas características em todos os estados. E aí depois você tem outros produtos que acabam variando de acordo com o nível de abastecimento local, o nível de ofertas, que influencia também muito os preços. Quando eu vou já para baixa de preço, e aí a gente também identifica essa mesma tendência, então a gente verifica assim, quando você olha o tomate, a cebola, o frango congelado e até o óleo de soja, a gente verifica que esses produtos também acabaram tendo um recuo de preço, basicamente em todas as regiões. Então, o objetivo desse estudo aqui também é mostrar essas variações e esses momentos que ocorrem aí essas variações de preço, tanto para cima como para baixo. Então, essas identificações que também procuramos compartilhar aqui. Mas trazemos aqui também essa Cesta Abramercado com as principais cidades aqui do país. Então, as principais capitais também e cidades. O que a gente identificou aqui é que Goiânia teve aí o menor, registra a cesta com menor valor, né? Então, ela teve aí um recuo maior, na cidade aí de Goiânia, teve um recuo maior em fevereiro em relação a janeiro. A gente verifica que, basicamente, aqui todas essas localidades tiveram ou estabilidade ou uma baixa de preço. Então, nós trazemos essa informação exatamente para dar uma noção do que está acontecendo aí em cada grande cidade, cada grande capital. Essas são as informações iniciais que eu estou compartilhando com todos. E, a partir de agora, então, Natália, eu volto para você e fico aqui à disposição para que a gente possa falar aí um pouco dos números, com um pouco mais de detalhe, caso algum colega queira aprofundar aí essas informações. Então, vou pedir licença aqui, vou descompartilhar a tela. Ok, Márcio, obrigada. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Se preferir, pode nos mandar pelo chat, ou então mesmo na liberação aí do próprio áudio de vocês, e pode fazer pergunta aí para o Márcio diretamente. Então, Natália, sigo aqui à disposição para que a gente possa interagir um pouco mais, com mais algumas informações que eu acho que é importante, relevante. Nós tivemos aí, em função até de todas as restrições, né, que acabam acontecendo aí, em função aí do avanço da pandemia, eu acho que é importante a gente reforçar, né, a importância, nesse momento, de um trabalho que foi feito, que tem sido feito aí pela Abras e todos os supermercados e também as associações estaduais, que é o reforço do protocolo, né? Então, o protocolo, nesse momento, ele tem uma importância ainda maior, porque o momento exige, né, que teve várias restrições, exige que
cada um de nós, né, no caso do supermercado, e também até como consumidor, que nós procuramos seguir esses protocolos, né? Acho que é importante a gente aproveitar essa oportunidade e dizer do trabalho que a Abras vem fazendo a nível Brasil, de uma campanha aí super essencial. Nós somos uma atividade essencial e nós temos que dar essa segurança para a população, que o supermercado aberto é um supermercado seguro aí para que o consumidor possa fazer aí e atender às suas necessidades, né? E sempre reforçando que o consumidor deve ir ao supermercado, né, sozinho, né? Ele deve, quando só sair da sua residência quando há realmente necessidade, e ao chegar na loja ele precisa estar de máscara, precisa utilizar o álcool gel, ele precisa manter o distanciamento nas áreas de serviço onde ele vai fazer os seus pedidos e principalmente no caixa, né, que ele precisa ali manter também o seu distanciamento. Então, e só aproveitar e dizer esse trabalho que a Abras vem fazendo, e tivemos, sim, muitas restrições aí durante o mês nos primeiros dias de abril, e também no mês de março. Isso, com certeza, haverá influências, né, quando nós estivermos falando do mês de março, do fechamento de março, mas, enfim, estou aberto aqui também Muito obrigada aí pelas suas informações, e falando para o pessoal que qualquer dúvida relacionada, né, a toda essa né, situação que a gente está vivendo, e tantos protocolos dos supermercados que, né, estão sendo reformulados, cada vez melhores. Então, assim, a gente pode até mandar a demanda para a nossa assessoria, que a gente está com uma agência especial para cuidar disso. E agora, Márcio, eu gostaria de entrar nas perguntas que começaram a chegar aqui, pode ser? Sim, vamos seguir, Natália. É o seguinte, tem do Lucas, da CNN, ele está perguntando, ele quer confirmar se a alta de 7,57% do setor supermercadista é em relação aos últimos 12 meses. Não, Natália, essa alta ela é em relação a janeiro e fevereiro de 2020 versus 2021. Certo, obrigada. A Thalita, ela quer fazer uma pergunta. Eu acho que a Thalita vai fazer no áudio, né, Thalita? Você não chegou a mandar aqui. Não, estou aqui. Tudo bom, Sr. Márcia, Natália? Eu queria entender um pouquinho essa queda de preço de fevereiro em relação a janeiro. No acumulado, a gente ainda tem alta de preço, certo? Então, eu queria saber se a gente comparar esse Abras Mercado de fevereiro de 21 com fevereiro de 2020, os 12 meses, se também existe alta nesse período. Bom, Thalita, obrigado aí pela pergunta. Quando você faz a comparação de fevereiro de 2021, né, com fevereiro de 2020, nós estamos voltando aí basicamente 12 meses atrás, em situações de mercados completamente diferentes, né? Então, nós tínhamos um mercado totalmente estável, totalmente normal. Com a pandemia que ocorreu e também em função de outros fatores que influenciaram alguns tipos de produtos, como arroz, feijão, óleo de soja, leite, influenciado por exportações, influenciado também vamos dizer assim, pelos insumos. Esses produtos, quando você faz essa comparação, eles tiveram realmente aumento de preço. O que nós trouxemos aqui para o dia de hoje é exatamente essa informação deste ano, de fevereiro contra janeiro desse ano. Mas quando você volta para trás, você realmente vê que teve alguns produtos que tiveram aumento de preço em função desses fatores, né? E essa baixa que nós começamos a identificar aqui já em fevereiro, ela mostra uma tendência, primeiro, de uma certa estabilidade, né, de preços, e também a entrada de novas safras, né, que estão chegando, principalmente do arroz, né, como também alguma coisa deve se manter em função dos níveis de exportação, né? Quando você pega os insumos do milho, da própria soja, o mercado exportador está muito firme.
Então, esses produtos tendem a se manter estável aí de preço aí durante aí, principalmente nos próximos meses. Eu queria saber também se essa pequena queda de fevereiro para janeiro, ela mostra uma situação de consumo um pouco diferente, porque a gente sabe que a renda do brasileiro nesse período caiu bastante. Se, de repente, isso fez com que os supermercados repassassem menos alguns aumentos em fevereiro. Não, olha, quando você colocou aí essa questão da renda aí dos brasileiros, eu acho que talvez tenha duas informações que são importantes a gente agregar aqui. Uma delas é que em janeiro, né, a gente teve um desempenho, porque em janeiro ainda teve os resquícios, vamos dizer assim, da auxílio emergencial. Então, acho que vamos dizer que janeiro teve um comportamento normal. E a partir de abril, a gente tem também aí uma quantidade, são 44 bilhões aí que vai entrar aí na economia a partir de abril, que é a ajuda emergencial, que já se iniciou aí o pagamento aí durante essa semana. Essa queda, vamos dizer assim, ela tem a ver também, que talvez até um pouco mais distante de vocês, é da composição quando você compara os meses, né? Que normalmente os dias de maior consumo que ocorre no supermercado é o sábado e o domingo, né? E essa composição também acaba muitas vezes influenciando nesse índice. Então, com certeza, esse mês de fevereiro foi um mês mais difícil, eu acho que para todos, né? Em função aí do fim do auxílio emergencial. E quando você coloca assim, que se o supermercado repassou preço, porque, no fundo, os preços são determinados ou pelos produtores, né, quando você trata de produtos, vamos dizer assim, de fruta, legumes e verduras, e os demais produtos, os preços de custo para o supermercado são determinados pelas indústrias. O supermercado ele tem um papel muito relevante na cadeia, primeiro, porque ele procura negociar exaustivamente para levar uma melhor condição de preço para o consumidor. O segundo ponto, que é um mercado extremamente competitivo. Nós estamos falando de mais de 90 mil lojas espalhadas pelo país. Então, e cada loja tem a sua estratégia, cada loja tem as suas promoções. E isso é algo que permanece e continua. E o supermercado ele tem esse papel de equilibrar, né? Equilibrar no sentido de negociar exaustivamente. Então, quando ocorre o repasse de preço, é porque o supermercado já se utilizou de todas as formas para conseguir, e ele se utiliza também porque o processo, vamos dizer assim, logístico, o processo de abastecimento, ele leva em consideração vários fatores, o momento que ele fez as compras, a quantidade que ele comprou. Então, ele vai utilizando essas ferramentas exatamente para segurar e repassar somente aquilo que o mercado permite. É muita concorrência, a pesquisa entre os supermercados é intensa, né? Então, é algo que pode ter uma influência, mas a influência está muito mais voltada quando a indústria repassa os preços. Obrigada, Márcio. Thalita, tudo bem? Mais alguma dúvida? Eu tinha mais uma aqui, só para emendar, e aí eu prometo que eu paro. Eu queria saber, Sr. Márcio, se os dados que a gente tem de fome no país já mudam o consumo do brasileiro no supermercado, se tem sinais disso na compra dos brasileiros. Olha, o que nós estamos identificando ainda, acho que são dois movimentos. Um movimento é o movimento de substituição de produtos. Então, você verifica que determinadas partes da população ela já começa a observar mais determinados produtos e fazer aí as suas substituições por marcas talvez menos conhecidas, por segunda marca, terceira marca. Isso a gente já vê um movimento, né? E o outro movimento que a gente verifica também, há uma conscientização, vamos dizer, muito grande hoje aí da população também,
e também das empresas, né? E a Abras, com certeza, ela está nesse processo, que é um programa solidário de ajudar também as famílias assim mais carentes. Então, se de um lado a gente verifica que há esse movimento aí de talvez não de um menor consumo, mas talvez de uma substituição, de um outro lado há uma conscientização também de uma ajuda para essas famílias aí que mais carentes, que precisam de uma necessidade aí para fazer seu abastecimento. Obrigada, Márcio. Vamos seguir agora com a Adriana Matos, do Valor Econômico, e depois eu volto para o chat com a Meg, que também já está ali na fila. Oi, Adriana? bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia. Eu estou tentando entender aqui, doutor Márcio, que o senhor mencionou, um pouco do que a gente está ouvindo dos supermercados. Quando a gente vê 2020, janeiro e fevereiro, a gente vê uma desaceleração na taxa de crescimento, né? Em relação ao ano passado. E os supermercados têm falado que têm percebido realmente um desaquecimento, e especialmente em algumas categorias. Eu queria entender se vocês acreditam que isso deve se manter para março ainda, porque o auxílio não chegou, e, além disso, se a força do auxílio, a partir de abril, vai ser gradual, já que essa entrada é menor, em valor menor, e também ela vai ser muito em parcelas, né? As pessoas não podem retirar o dinheiro, etc. Tal. Então, eu queria entender esse contexto, porque a gente está vendo uma pressão de preço um pouquinho menor, que os supermercados têm falado que é um pouco menor, não é muito menor a queda na pressão dos preços. E sem o auxílio, que vai vir gradual, e só vai começar em abril, né? Já começou. Mesmo os supermercados sendo mais resilientes, começando em abril, mesmo os supermercados sendo mais resilientes, o auxílio é menor e o valor é gradual. Olha, nós temos um ponto de atenção aí para março e abril, né? Eu acho que, no caso, além disso, nós tivemos um volume de restrições muito grande no final de março, vamos dizer assim, nas últimas semanas de março e no início de abril. Então, essas restrições que foram determinadas por determinadas autoridades, e principalmente em algumas regiões que sofreram muito mais, onde chegou-se a limitar, olha bem, chegou-se a limitar que o supermercado, que o consumidor, ele só podia se abastecer através de e-commerce, através de venda aí pela internet. Olha, imagine uma loja que recebe, em média, 1.500 consumidores por dia, né? Que o consumidor entra lá, ele escolhe os seus produtos, faz as suas compras, e, de repente, esse consumidor ele foi restrito, ou cortou a liberdade dele ir ao supermercado e fazer a sua compra, existindo apenas uma única alternativa, para que ele, de um dia para o outro, ele tenha que ter um sistema no seu computador ou no seu smartphone, que possa, então, fazer o seu abastecimento através do e-commerce da internet. As empresas não estavam preparadas, o consumidor não estava preparado. E aí você verifica aí, todo esse movimento que aconteceu, ele trouxe reflexo na venda, aliás, no consumo do consumidor. O consumidor, primeiro, se de repente ele ia fazer uma compra de 10, 15 itens, ele, em função da dificuldade, que muito deles não tinha essa habilidade, e aí eu digo o seguinte, nós acabamos restringindo a população de um abastecimento, e, com certeza, essa população ficou desabastecida. Então, o reflexo de todas essas medidas que foram tomadas lá atrás, sem dúvida nenhuma, ela aparece um pouco em março e aparece também um pouco em abril, e quando você comentou, houve uma desaceleração em relação a janeiro. Bom, em relação a janeiro, o que houve foi que nós estamos comparando dias diferentes também, né? Então, esses movimentos, eles terão reflexo
e os reflexos não são bons quando a gente analisar aí o mês de março e talvez o mês de abril, né? Agora, supermercado, atividade essencial, o que o supermercado fez durante esse período, né? Ele trabalhou intensamente junto à população, mostrando a importância e também a relevância de manter aberto, né? Quer dizer, quanto mais tempo o supermercado fica aberto, mais tempo a população tem para atender às suas necessidades e também evitar aí aglomeração e assim por diante. As medidas restritivas, elas trazem aglomeração ao invés de trazer aí uma liberdade maior para o consumidor. Obrigada, Márcio. Tudo bem, Adriano? Senhor, só para eu só queria saber se eles estão mantendo ou estão sob revisão da taxa prevista do ano, de 4,5%. Não, nós colocamos, agora, o Clarice, me ajuda, não foi 3,5% que nós colocamos de crescimento? Não, foi 4,5%. 4,5%. As taxas, ela continuam, esse é um crescimento que nós ainda, acho que vamos rever isso aí só para o segundo semestre, esses 4,5% continuam. Vamos rever para o segundo semestre por alguma questão específica? Estou vendo assim, se revermos, será a partir do segundo semestre. Por enquanto, ela está mantida e esse é a nossa projeção. Obrigada. Essa revisão a gente sempre realiza, a Abra sempre em julho, né, a gente divulga, tanto analisa o primeiro semestre e aí divulga uma nova ou se mantém, tá? Já é tradicional da Abras. Obrigada, mais alguma... Tá tudo bem? Podemos encerrar com você? Eu já posso passar para o chat? Gente. Ok, Márcio, tem uma pergunta aqui da Meg, do Um Só Planeta. Ela queria saber se há cálculos de desperdício de alimentos, especialmente perecíveis, já disponível para 2020, ela colocou aqui, mas eu acho que deve ser 2021. Natália, boa pergunta da Meg. Meg, acho que você tocou num ponto aí de muita relevância, que é a questão do desperdício, né? E aí, até aproveitar a oportunidade de convidar todos os colegas aqui, que hoje à noite, a partir das 17 horas, nós vamos divulgar o nosso... e vamos ter um fórum, que é o Fórum de Perdas, e que nós vamos divulgar os nossos índices de perdas do ano de 2020. Então, é o índice de 2021 que nós divulgamos de 2020. E é muito importante porque nós vamos fazer as abordagens hoje desses indicadores, desses índices, exatamente com o objetivo de mostrar o trabalho que vem sendo feito para diminuir as perdas e também diminuir os desperdícios. Quando nós falamos das seções, principalmente da área de perecíveis, frutas, legumes e verduras, essas seções, pela própria natureza, ela tem uma perda maior. E muitas vezes essas perdas, elas acabam, até por questões de restrições, de doação e assim por diante, ela acaba muitas vezes sendo desperdiçada, quer dizer, jogada ou descartada, perdão, descartada em aterros, quando na realidade muitas delas poderiam ser aproveitadas aí pela população. Então, nós vamos estar hoje à noite, a partir das 17 horas, divulgando e debatendo essas perdas que os supermercados tiveram em 2020 e também já abrindo um diálogo e um debate longo, né? Porque vai ser longo esse debate durante o ano de 2021, sobre as perdas, quer dizer, não só os valores das perdas, mas os principais motivos e quais as ações que os supermercados vão fazer, coordenada pela Abras, né? Porque quando você colocou essa questão do desperdício, a Abras hoje ela tem um papel relevante nessa cadeia, porque ela consegue ter, de um lado, o produtor ou os produtores, e do outro lado nós temos o consumidor. Então, nós temos, com certeza, a condição de fazer esse trabalho em conjunto, né, unindo, vamos dizer assim, todos os elos da cadeia, porque você, nesse elo também, você tem o distribuidor.
que faz aí também um papel importante aí para levar a esses produtos. Então, essa discussão hoje à noite vai ser bastante relevante e digo sim, é o start desse ano para continuar nessa pauta de desperdício, porque hoje nós vamos falar de todas as perdas. Então, nós temos perdas porque em função de alguns furtos que ocorrem no supermercado, nós temos perda na questão do transporte, nós temos perda nas questões administrativas, que é a questão da coracidade do cadastro, os inventários, enfim. Só que nós vamos já apresentar, no dia de hoje, essas questões administrativas que nós vamos utilizar, vamos dizer assim, a área de tecnologia para melhorar isso, e a área de desperdício é uma questão que hoje nós estamos medindo só aquilo que acontece na cadeia do supermercado. E o que nós temos que debater é na cadeia como um todo, para que a gente consiga ter uma eficiência maior. Podemos seguir? Obrigada, Márcio. A Gladys fez pergunta aqui sobre as projeções da Abras, que já foi respondida. Agora eu passo para o Renato, do canal AgroMais, que ele está querendo saber um pouco mais sobre essa avaliação que a Abras, né, os dados que a Abras está apresentando. Ele quer saber se mostra uma tendência de queda de consumo, né? Aí ele colocou causas e reflexos. Não, eu vejo que o consumo ele tem esses momentos, né? E muitas vezes de apresentar assim essas variações. Mas o nosso próprio planejamento ele prevê um consumo e está na faixa aí dos 4,5, então ele vai continuar crescendo. E eu acho que tem um fator muito relevante aqui também para que a gente possa colocar e aí reforçar essa informação, que assim, olha, com a pandemia, os consumidores passaram a ficar mais em casa, passaram a consumir mais em casa, ele passou a se utilizar, muitas vezes, de determinado tipo de produtos para satisfazer esse momento que ele fica em casa, muito mais mantendo aí seu isolamento. Então, esse comportamento, e aí eu volto um pouco até para falar do Índice Nacional de Consumo da Abras, é que ele vai, com todas essas mudanças que ocorreram nesse período, né, já de um ano aí de pandemia, tem mostrado que a gente precisa acompanhar um pouco mais essas mudanças do consumidores, que grande parte dessas mudanças elas vão continuar. Quando você pega, por exemplo, a questão do home office, o home office, que as pessoas passam a fazer o seu trabalho nas suas residências, existia, se intensificou. E o consumidor em casa, ele consome mais. Então, nós queremos medir, ao longo do tempo, esse comportamento de consumo. Então, eu acho que, quando nós estamos falando aqui, Índice Nacional de Consumo da Abras, ele vai procurar, em alguns momentos, até olhar determinado tipo de produto. Eu poderia aqui dar um exemplo. Eu acho que é um exemplo que até nós, vamos dizer assim, podemos olhar dentro de nós como consumidor. Vou pegar o caso de ovos. A questão de 3 anos atrás, 4 anos atrás, por aí, o consumo per capita de ovos eram 195 ovos. E nós chegamos em 2021 a 260. Então, você vê o seguinte, houve uma mudança. Mas o ovo ainda é a proteína mais barata. Mas o ovo ele é um alimento completo. Então, nós vamos procurar, até nas próximas coletivas que nós fazemos, entrar um pouco mais nessas questões de determinado tipo de produtos, determinado tipo de categoria, exatamente para ver essa mudança, porque o consumidor ele passou a consumir mais em casa. E aí ele tem mais prazer em fazer a sua própria alimentação. E mesmo que volte à normalidade, isso eu acredito que vai ser um período um pouco mais longo, essa normalidade para voltar, e digo que com a vacina, eu acho que isso está trazendo aí mais segurança, né? Quero dizer também que eu já tomei a primeira dose da vacina, né? E logo mais estarei tomando a segunda. Eu acho que isso vai trazer aí essa segurança maior, mas o consumo nos lares vai continuar crescendo, mesmo com essa ajuda emergencial menor, né?
há segmentos da economia que já mostram uma tendência aí de volta à normalidade em termos de crescimento. Obrigada, Márcio. Estou aqui com mais uma pergunta da Gladys. Ela está perguntando sobre o auxílio emergencial. Ela está querendo saber como fica, né, o desempenho do supermercado, já que esta foi a grande âncora de 2020. A gente já falou, agora há pouco você estava conversando sobre isso. Gostaria de fazer alguma complementação? Natália, olha, o primeiro auxílio emergencial, o que nós identificamos aqui foi que mais de 60% do que o consumidor, a população recebeu, ela destinou à alimentação, né? Ela destinou a sua alimentação. Então, se esse número, e a gente acredita que isso vai continuar, né? Grande parte disso o consumidor vai utilizar na alimentação, e se nós estamos falando de aproximadamente aí 44 bilhões de auxílio emergencial, nós estamos falando ainda de um valor bastante considerável aí que o consumidor vai dedicar aí para alimentação aí nos supermercados. Ok, Márcia, obrigada. Ela fez mais uma pergunta relacionada às contratações durante a pandemia. E citou aqui a divulgação da APAS, né, que só em São Paulo foram 20 mil contratados. Natália, durante a pandemia, eu acho que também essa pergunta é bastante importante, até para mostrar um trabalho que os supermercados fizeram, que a primeira medida que os supermercados tomou foi exatamente colocar em afastamento os funcionários que estavam na faixa de risco. Então, isso foi a primeira medida que o supermercado teve. E logo em seguida, quer dizer, paralelamente a isso, o supermercado ele admitiu novos trabalhadores para fazer esse trabalho. Então, houveram dois movimentos. O primeiro movimento foi o movimento da substituição, preservando exatamente a saúde e a vida, vamos dizer assim, desses trabalhadores. E o segundo movimento que aconteceu foi o movimento de contratação, tendo em vista as novas atividades que o supermercado precisou fazer em relação aos seus protocolos, para garantir a segurança do consumo seguro quando o supermercado aberto. O que eu quero dizer? Então, foram contratados trabalhadores para que controlasse a entrada e saída, que era exatamente a quantidade de consumidores dentro das lojas. Então, houveram essas contratações. Houveram contratações para fazer as limpezas e a higienização nas áreas de vendas e também nas retaguardas de higienização aí do supermercado. Houveram contratações para a higienização e limpezas dos carrinhos, das cestinhas. Então, houveram esses dois movimentos. Então, a contratação no setor supermercado tiveram esses dois aspectos e que levaram, sem dúvida nenhuma, a esse movimento aí de positivo aí por parte aí do segmento de serviço. Obrigada. Agora nós vamos para a Marina, né, do Correio Brasiliense. Ela quer entender melhor o que motivou a desaceleração do crescimento do setor em fevereiro. E aí ela cita aqui que, segundo a PMC, o setor cresceu em fevereiro pela primeira vez depois de 3 meses. E aí emenda também uma pergunta sobre o auxílio. Qual a expectativa para os próximos meses? Até a gente já tem falado sobre isso, diante do agravamento da pandemia e da volta, né, do auxílio emergencial. E ela fala que pesquisas indicam que o auxílio não terá o mesmo impacto do ano passado por conta do valor menor. Então, são duas questões aí. Então, Natália, assim, a gente precisa só entender um pouco melhor o que a colega quis dizer, porque quando eu comparo fevereiro com janeiro, nós estamos comparando bases diferentes. Nós estamos comparando dias diferentes. Então, houve um certo, e aí eu não diria que é um desaquecimento, porque nós temos 3 dias de diferente aqui entre um mês e outro, né? E eu acho que isso é uma coisa que é importante colocar. Outra coisa que é importante colocar, que quando eu comparo com fevereiro do ano passado, também nós tivemos o Carnaval, e o Carnaval tem uma influência muito grande, né?
Então, são comparações diferentes. Eu vejo que os 2 próximos meses, que é o mês de março e abril, vai dar para a gente uma condição melhor da gente olhar esses números que estão sendo apresentados, e os reais, exatamente para que a gente possa ter essa tendência. Com o auxílio emergencial menor, sem dúvida nenhuma, você tem também aí valores menores destinados aí à alimentação. Mas o crescimento ele continua. Né? Acho que tem um ponto de atenção é que talvez nesse patamar que nós estamos colocando agora. Ok, obrigada. Temos uma última pergunta aqui para encerrar, que é da Meg, né, do Um Só Planeta, da Editora Globo, que ela gostaria de saber mais detalhes do programa de ajuda às famílias carentes. Ela queria saber qual o nome do programa, se vai funcionar apenas durante a pandemia, funcionamento em geral. Natália, nós estamos aí finalizando todo esse trabalho, que é um trabalho que eu diria assim que ele está sendo planejado aí com muito cuidado, e também é algo que ele, ao nosso ver, ele vai ser perene. O que eu quero dizer perene? Esse ajuda, né? Tudo isso que está sendo desenvolvido aí pela Abras, em parceria aí com as 27 associações estaduais, é um programa que procura despertar, vamos dizer assim, junto toda a população e também junto às empresas, e digo também às indústrias, né? A forma com que, uma forma, vamos dizer assim, muito simples, de fazer as suas doações para as entidades que estarão cadastradas, vamos dizer assim, aí até em parceria com entidades aí que cuidam, vamos dizer assim, de uma forma segura para que o alimento chegue na pessoa que mais precisa, que é a pessoa que tem a maior necessidade, e é o super essencial, né? Eu digo que aí nos próximos dias, talvez no início da próxima semana, haverá aí uma divulgação bastante ampla sobre isso, e eu até gostaria de aguardar esse momento, porque aí eu acho que a gente já tem todas as informações necessárias para poder passar com segurança e para os nossos colegas aqui, como também aí para a população como um todo, e aí eu acho que a gente pode deixar isso aí talvez para a próxima semana, aí, para que a gente possa divulgar que estamos finalizando todo esse processo. Obrigada, Márcio. Eu falei que era a última, mas a gente recebeu mais uma aqui da Band TV, do Felipe Peixoto. Ele quer saber do total de vendas dos supermercados, qual o percentual de compras online. E se há um dado de antes da pandemia para que ele possa fazer a comparação. Natália, olha, eu não trouxe essa informação aqui. A gente sabe que a venda por e-commerce ela tem triplicado. E aí depois eu acho que eu posso passar essa informação nós podemos passar essa informação com mais detalhe para ele. Eu posso dizer que quando nós comparamos com o ano passado, essa venda ela triplicou. E aí o ano passado nós tivemos que nos adaptar muito rapidamente e houveram alguns problemas, principalmente nas questões logísticas. E que hoje o supermercado ele está muito mais preparado, muito mais planejado, e ele conseguiu vencer essas dificuldades iniciais, e a venda por e-commerce, e até por uma necessidade, vamos dizer assim, do próprio consumidor, ele se manter mais em casa, ele está se utilizando mais dessa ferramenta. Então, hoje, os supermercados menores acabaram atendendo através de telefone, através de WhatsApp, e esse crescimento aí mais que triplicou durante esse período. Mas acho que depois a gente pode passar isso com mais detalhe. Obrigada. Mais uma aqui, a Thalita quer fazer mais uma pergunta, ela vai fazer por áudio, a Thalita da Agência Estado, para finalizar, então. Sr. Márcio, eu queria só saber se esses meses sem auxílio emergencial se traduziram com efeito maior sobre supermercados de bairro,
Porque quando a gente fala com supermercados que têm ações na bolsa, mais estabelecidos, parece que não bate tanto essa população mais carente. Em supermercados mais locais, esse impacto é maior no consumo? Não, sabe o que aconteceu aí? Acho que uma outra informação que pode nos ajudar aí. Quando o ano passado começou toda a pandemia, o que aconteceu? As lojas de bairros de proximidade, o consumidor, até por questões de manter distanciamento, locomoção, restrições, essas coisas todas, ele passou a se utilizar até mais das lojas que estavam muito mais próximas da sua residência. Então, dizer que o consumo das lojas de periferia ou mais distante tiveram uma queda maior, não acredito. Eu acho que é uma situação normal para todos, e o consumidor, hoje, ele continua frequentando as lojas mais próximas do seu bairro. E tem outra informação que eu acho que é relevante, é que o consumidor ele deixou de ir mais vezes ao supermercado, e às vezes que ele está indo ao supermercado, ele está fazendo uma compra maior. Ele está levando mais itens para o seu consumo. Então, esse é o movimento que a gente identificou. E as lojas que estão mais próximas da casa dele são as lojas que ele se utiliza mais no seu dia a dia, até para suprir as suas necessidades mais emergenciais. Obrigada, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Gostaria de agradecer aí a presença de todos, falar, né, para todos vocês, o Márcio já fez o convite, que hoje, às 17 horas, a gente vai ter o nosso 9º Fórum de Prevenção de Perdas, com uma pesquisa inédita sobre perda no setor supermercadista, e a gente, após o evento, a gente também vai divulgar um release. E agora eu passo para o Márcio, para as finalizações aí do Márcio, né? E agradeço a todos vocês aí pela participação e até a próxima. Natália, eu queria mais uma vez agradecer a todos aqui, e agradecer também a equipe da Abras, a área de Economia e Pesquisa. Queria agradecer também os nossos demais colegas da Abras que estão aqui, em nome do nosso vice-presidente Celso Furtado, aqui, que está aqui com a gente, e também o nosso outro vice-presidente, Rodrigo Segurado, e dizer que nós estamos aqui à disposição de vocês, à medida que vocês precisarem, com informações, e que é importante a gente, nesse momento, levar aí para a população a segurança, né, de que ao ir ao supermercado é um local seguro para consumir, o supermercado está com os protocolos assim mais rígidos, exatamente nesse momento de pandemia, e que há necessidade de todos nós, que cada um de nós, né, como cidadão e como empresários, como trabalhadores, a gente também ajude a que todos possam seguir os protocolos, a utilização de máscara, uso aí do álcool gel, manter o distanciamento, enfim, porque cada um que se ajuda, ajuda o próximo. Então, queria encerrar aí com isso e pedir que todos vamos seguir o protocolo. Mais uma vez, obrigada, Márcio, obrigado, pessoal. Todo esse material que foi apresentado aqui na coletiva, a gente vai divulgar por e-mail, e qualquer coisa, vocês têm meu WhatsApp, meu celular e o e-mail, vocês podem entrar em contato. E é isso, muito obrigada e até a próxima. Okay, mais uma vez, bom dia a todos, obrigado.